pois tudo é dele, somente dele, que ele cresça, que eu diminua. O meu coração preparado está, toma o teu lugar. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos continuar meditando naquele versículo, né? De João 3:30. Nós vamos falar tudo junto. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Agora hoje, o tema de hoje é que ele cresça em minha mente. Então nós vamos falar também, todo mundo junto. Vamos. Que ele cresça em minha mente. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos estar meditando sobre a mente. Nós aprendemos que tudo que nós buscamos em Deus começa em nosso entendimento. Tudo que você busca em Deus começa a partir do seu entendimento. Entendimento que se forma na nossa mente, né? Por isso a palavra de Deus, ela dá tanta importância para a mente, irmãos. Tanta importância a respeito dos nossos pensamentos. E agora nós vamos ler Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. Então diz aqui a palavra. Provérbios 23, 7. É diferente a tradução aqui. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós lemos agora, Pai, a Tua palavra. E peço, Senhor, no nome de Jesus, a direção do Espírito Santo. Que a Tua palavra, Pai, seja revelada aos nossos corações. E que o Senhor venha falar com cada um, conforme cada necessidade, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui na tradução NBV, ele fala assim, ó. Provérbios 23, 7. Porque quando ele convida alguém e oferece do bom e do melhor, em sua mente está pensando, como posso tirar vantagem dessas coisas, dessa pessoa? Como que eu posso tirar vantagem dessa pessoa? Então é isso que acontece, irmãos, muitas vezes, né? A pessoa pensa em fazer o bem, mas na verdade ela está esperando uma recompensa. Ela está esperando uma recompensa, é o que fala aqui em Provérbios. Mas a palavra de Deus, ela diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que tudo o que fizermos, devemos fazer como se fosse a Deus, não a homens, a Deus. Só que a nossa mente pensa tudo ao contrário da palavra, irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo como se fosse a Deus. Mas aqui, no pensamento desse, que o Senhor fala conosco, Ele convida alguém
oferece tudo de bom e do melhor, mas ele está esperando uma recompensa. Então, quer dizer, os pensamentos dele é contrário à palavra de Deus. Ele não fala com sinceridade. Ele oferece tudo para a pessoa, mas na verdade ele não está sendo sincero. Então, todos nós temos um padrão mental que começa a ser formado desde a nossa infância. Então, a nossa mente, irmãos, ela é de acordo com o ambiente que nós temos, né? De acordo com as pessoas que nós convivemos. Assim é a nossa mente, nosso padrão mental. E, continuando aqui, a nossa vida, ela será guiada por esse padrão mental. Então, nós fazemos conforme nós já gravamos no nosso pensamento. A gente fala assim, eu sou assim e não vou mudar. Eu penso dessa forma, mas eu não quero mudar os meus pensamentos. Até mesmo as pessoas, depois de convertidas ao Senhor, o pensamento dela continua predominando. Nós, às vezes, passamos anos ouvindo a palavra de Deus, mas a nossa mentalidade não muda. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra, mas nós não guardamos a palavra, irmãos. Nós ouvimos e ouvimos, mas não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. Nós queremos continuar do mesmo jeito. A gente não quer praticar a palavra, viver a palavra. É mais fácil viver do nosso jeito. Porque uma mudança de mentalidade não é tão fácil assim. Tem gente que discorda até da palavra de Deus, né? Que discute, que brigam. Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Então acaba gerando discussão entre as pessoas. Agora, aqui em Romanos, capítulo 12, nós vamos estar lendo lá agora. Romanos 12, 2, vamos ver o que fala a palavra para nós aqui. Ele fala assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente não deve estar amoldada com o padrão deste mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que pedir a Deus para sermos renovados, né? Orar para que a nossa mente seja renovada. Nós temos que ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz isso. Então, para que a nossa mente seja renovada, é preciso que Ele cresça na nossa mente. Porque somente o Senhor pode transformar os nossos pensamentos. Somente Deus tem poder para transformar os nossos pensamentos. Só que aí, nós precisamos desejar isso. Sentir o desejo de mudar. Porque a nossa conduta depende do que nós pensamos. Você é da forma que você pensa. Eu sou do jeito que eu penso. Igual aqui em Provérbios que ele diz, ele oferece de tudo, do bom e do melhor para aquela pessoa. Mas o pensamento dele é de querer recompensa. Então ele é aquilo que ele está pensando, não o que ele está fazendo. E muitas vezes nós agimos dessa forma, né? Nós fazemos as coisas de um jeito, mas o nosso pensamento é outro.
E aí nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor e deixar Ele nos moldar. A palavra fala aqui em Romanos 7, a partir do versículo 15: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, é assim. Muitas vezes, nós sentimos o desejo de fazer o que é bom, mas não conseguimos. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, o próprio Satanás coloca pensamentos contrários em nós. Satanás põe pensamentos em nós, irmãos. Porque, por exemplo, na segunda-feira, né? A pastora Priscila fez aquela oração libertadora, né? Para Deus estar tirando o lixo das nossas mentes. Aí Deus tira os lixos que estão na nossa mente, através das nossas orações. Mas é necessário, irmãos, permanecer com a nossa mente ligada na palavra de Deus. Porque se Deus limpou a sua mente, mas você não tem o hábito, né, de ler a palavra, de estar nela todos os dias, de participar dos cultos, aquele lixo que saiu vai voltar. A mente vai estar vazia. Todo lixo que saiu vai voltar de novo. Por quê? Porque nós não temos o hábito, às vezes, de ler a palavra de Deus, colocar em prática na nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E a gente não age assim muitas vezes? Nós queremos ajudar uma pessoa, mas olha, não consigo. Eu tenho que visitar uma pessoa, não consigo. Por quê? Porque nós deixamos, irmãos, Satanás colocar coisas, né, pensamentos negativos em nós. Aqui tem a passagem, eu vou estar lendo aqui sobre, lá em Gênesis, né, que fala sobre o pecado de Adão e Eva. Irmãos, é assim. Eva estava ali no jardim. Diz a palavra de Deus aqui no capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Então aqui ele colocou uma dúvida no coração da Eva. Ela deu ouvidos. Porque os pensamentos negativos, irmãos, entram na nossa mente através dos ouvidos, dos olhos, né? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve também. E Eva, ela ouviu o que Satanás falou. Ela ouviu aquilo que Satanás falou para ela e gerou uma dúvida. Ela ficou em dúvida. Aí Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí disse a serpente à mulher: certamente morrerão. Certamente não morrerão. Deus sabe
que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, irmãos, eles estavam ali no paraíso, tinham tudo o que precisavam. E o mais importante, eles tinham ali a presença de Deus todo dia. Mesmo assim, eles deixaram de ouvir o Senhor e deu ouvidos para a serpente ali, para Satanás que estava ali. E nós agimos dessa forma muitas vezes. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Mas a gente deixa os pensamentos negativos entrar na nossa mente. Deixa pensamentos impuros entrar na nossa mente. Porque muitas vezes nós estamos aqui no culto, ouvindo a palavra de Deus. Mas quando chegamos em casa, aí vamos para as redes sociais, né? Fica lá, enchendo o coração de ciúmes, de inveja, porque as pessoas colocam passeios maravilhosos ali, e você fica desejando aquilo para você, e o próprio inimigo vai encher a tua mente, né, o teu coração, de ciúmes, de inveja, e aí já gera uma revolta no teu coração. Você já fica revoltado, né, querendo que aquilo aconteça com você. Outras pessoas vão lá assistir filmes, né? Filmes pornográficos. E você não pode falar, porque a palavra que nós aprendemos, irmãos, que só Deus pode mudar os pensamentos de uma pessoa. Não adianta você chegar e falar que é errado para ele. Ele não vai acreditar. Porque todo mundo tem razão, né? Ah, mas o que tem, né? Assistir um filme. Mas acontece como aconteceu com a Eva. Ela deu ouvidos a Satanás e ela entrou em pecado por conta disso. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós somos filhos de Deus, somos cristãos. Nós devemos estar olhando para a palavra de Deus, irmãos. Meditar nela dia e noite, está escrito na Bíblia. Medita nela dia e noite. Porque quando vier um pensamento negativo em você, você já vai saber que não é de Deus. Você fala, esse pensamento não é de Deus. Você já repreende o pensamento. Tem gente que tem pensamentos negativos, que vê tudo negativo. É de Deus? Não é de Deus. E nós que conhecemos a palavra, o que nós fazemos? Nós temos que orar imediatamente. Reconhecer que aquilo não vem de Deus. E repreender, falar, não, eu não aceito esses pensamentos. Porque é uma luta diária. Nós temos que lutar diariamente, irmãos, todos os dias. Né? Como diz aquele hino, né? Todo dia o pecado vem, todo dia vem. E nós temos que lutar contra todo dia. Contra os pensamentos negativos, contra os pensamentos contrários. É todo dia nossas lutas, irmãos. Por isso que nós temos que orar. Nós temos que nos revestir com a armadura de Deus todos os dias. Para Deus nos livrar, irmãos. Como diz na oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal, todo dia. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Bramando como leão, diz a palavra. Esperando uma brechinha na nossa vida. E nós deixamos brecha assim com a maior facilidade. Porque às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Né? Mas para isso é necessário que ele cresça na nossa mente. Amém? É necessário que ele cresça. Porque somente ele pode nos amoldar. Somente
Jesus Cristo pode transformar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, que dependem dos pensamentos. E a palavra de Deus diz, lá em Filipenses, eu vou estar abrindo lá, capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Vamos ver aqui o que ele fala para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele reconheceu que aqueles pensamentos não vinham de Deus. Aquele desejo, né, de não querer fazer o bem para as pessoas, né? Que ele falou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas quando ele teve aquele encontro com o Senhor, irmãos, quando ele deixou que Jesus crescesse na vida dele, na mente dele, então ele começou a ver tudo de forma diferente. Ele começou a ver tudo diferente. A mente dele foi amoldada com a palavra de Deus. E é isso que nós devemos pedir para o Senhor. Para que a nossa mente esteja sempre alinhada com a palavra. Você chega no final do dia, analisa tudo que você fez durante o dia, para ver se está dentro da palavra de Deus. Se não está, é momento de se arrepender, pedir perdão para o Senhor e se consertar com Ele. Todo dia. Então, o apóstolo Paulo, ele reconheceu. Ele entendeu que aquela atitude dele não vinha de Deus. E aqui em Filipenses 3,7 ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, nós passamos uma vida inteira com pensamentos, né? Com aqueles pensamentos contrários na nossa mente. Mas quando você deixa, irmãos, Cristo crescer na sua mente, seus pensamentos vão mudar. Eu creio, irmãos, que até o final dessa campanha, as nossas vidas estarão transformadas. Eu creio. Porque cada dia é uma palavra. E a palavra de Deus é o poder de Deus nas nossas vidas. Então você, presta bem atenção em cada tema que for ministrado aqui. Porque a sua vida será transformada. Você não vai querer continuar do mesmo jeito. Então o apóstolo Paulo diz que tudo, ele diz aqui, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então todas as coisas que nós fizemos, nós vivemos até no dia de hoje, se a gente for colocar na balança, a gente vai ver que foi tudo perda. Foi perda por causa de Cristo. Porque a palavra diz que maior é aquele que está em vós que aquele que está no mundo. Então nós temos que crer na palavra, irmãos. Então ele diz assim, ó: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Então tem muitas pessoas, depois que tem um encontro com Cristo, depois que ela tem uma vida com Deus, aí ela fala: nossa, eu perdi tanto tempo, eu deveria ter vindo antes. Quantas pessoas já falaram isso? Nossa, eu deveria ter vindo antes, eu fiquei perdendo tempo com aquelas coisas que não levam a nada. O apóstolo Paulo pensou dessa forma também. Tá? Ele viu que tudo que ele fez, tudo que ele aprendeu, foi perda perto das coisas que ele alcançou através de Jesus Cristo na vida dele. Amém? E aqui ele diz, continua dizendo:
eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então ele considerou tudo aquilo como esterco. Sabe o que é esterco? Todo mundo sabe, né? Então, ele considerou tudo que ele aprendeu até ali, até o momento que ele se encontrou com Jesus. Ele considerou tudo aquilo como perda, como esterco. Ele perdeu tempo. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? Graças a Deus que deu tempo, né, irmãos? De reconhecermos que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que melhor estarmos aqui na presença de Deus do que lá, sentado na frente de uma televisão. Amém? Então ele continua aqui. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então é isso, viu, irmãos? Nós temos que desejar conhecer o Senhor cada dia mais. E a única forma de conhecer o Senhor é através da palavra. Quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente meditar nela, mais a gente conhece o Senhor. A cada dia. Amém? Então, eu digo, né, como diz o versículo, é necessário que ele cresça na nossa mente. É necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Está escrito lá em João 3,30. E o tema hoje é necessário que ele cresça em nossa mente. Então nós vamos pedir ao Senhor para que ele cresça cada dia na nossa mente. Para que nós possamos ser transformados a cada dia, até a volta de Jesus. Porque está escrito lá em Filipenses, que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, até a volta de Cristo. Então nós temos que viver nessa fé, irmãos, sem desanimar. Nós não podemos desanimar, nem retroceder. Nós temos que fazer parte daqueles que prosseguem. Fala, eu vou prosseguir. Amém. Glória a Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou em meu coração para estar ministrando nessa noite. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então que ele cresça e que eu diminua. Amém? Porque a gente tem que... Jesus deve aparecer na nossa vida. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Então, a partir de agora, nós vamos declarar isso todos os dias da nossa vida. Que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, eu passo a palavra para a pastora Priscila.